Sabe quando uma estatística parece boa demais para ser verdade? Ou confirma exatamente aquilo que a gente já pensa? Teve um caso recente lá no Parlamento do Reino Unido que citaram uma pesquisa falando que menor diferença de salário entre CEO e trabalhador levava a mais sucesso. Só que o autor da fonte que a gente está usando hoje, ele foi checar, foi atrás do estudo original e, surpresa, Era o contrário, né? exato. O estudo dizia o oposto, que maior diferença, na verdade, estava ligada a melhor desempenho. Isso meio que dá o tom da nossa análise de hoje. Vamos explorar umas ideias de um livro, O May Contain Lies, do Alex Edmans. O foco é como a gente pode, sabe, não cair nessas armadilhas quando consome informação. A nossa missão aqui é tentar pescar as táticas mais importantes para avaliar vieses, a força do que a gente lê, do que a gente ouve por aí. E é um desafio constante, viu? Porque mesmo fontes que parecem super sólidas, tipo relatórios oficiais, ou mesmo especialistas renomados, eles podem ter seus ângulos, né? O objetivo mesmo é a gente afiar o nosso olhar crítico para conseguir navegar nesse mar de informação. Certo. Então, vamos começar com uma armadilha bem clássica. O tal do viés de confirmação. Eu lembro bem do caso da Belly Gibson, Ah, sim. aquela que ficou famosa dizendo que curou um câncer no cérebro que nem existia, né? Com dieta e bem-estar, e o caso Teranos também, que atraiu rios de dinheiro. As pessoas queriam muito acreditar naquelas histórias. Exatamente. E o mais interessante sobre o viés de confirmação não é só a gente aceitar fácil o que a gente gosta, essa aceitação mais ingênua, ou então rejeitar o que não gosta, aquele ceticismo meio limitado, sabe? O ponto que o Edmans destaca, e que é meio contraintuitivo, é que saber mais sobre um assunto pode, na verdade, piorar o viés. Tem estudos, como um de Stanford sobre pena de morte, que mostram isso. Peraí, como assim? Mais informação pode piorar? É, porque quanto mais a gente sabe, mais argumentos a gente encontra para defender o nosso lado. A gente acaba ignorando a metodologia do estudo, sabe? E foca só na conclusão que agrada a gente. Isso acaba levando à polarização. A gente usa o conhecimento não para buscar a verdade, mas para fortalecer o que a gente já acreditava antes. É o chamado raciocínio motivado. Talvez isso se conecte com outra armadilha, aquela de querer respostas simples, tipo, tudo preto no branco. Uhum. Tipo a dieta Atkins, lembra? Que tratava todo o carboidrato como se fosse o vilão. Precisamente. É o pensamento binário, né? Ou algo é sempre bom, ou é sempre ruim. Mas a realidade, ela raramente funciona assim. A realidade costuma ser mais, digamos, moderada. Tipo, algo é bom até certo ponto, depois não é mais, ou é granular. Granular, como assim? Tipos diferentes têm efeitos diferentes. Pensa nos carboidratos. Tem os complexos, tem os simples. São coisas distintas, né? Ou a realidade pode ser marmorizada, ter aspectos bons e ruins ao mesmo tempo. A dieta Atkins, por exemplo, ignorava a moderação e essa granularidade. Aliás, saiu até um estudo importante na Lancet que apontou riscos em dietas com restrição extrema de carboidratos. Isso me lembra outra confusão muito comum, que é tratar uma afirmação como se fosse um fato absoluto. Ou pegar um fato isolado e transformar em regra. A tal regra das 10.000 horas do Malcolm Gladwell é um exemplo perfeito disso, né? Todo mundo repete que basta ter 10.000 horas de prática e pronto, virou mestre. Sim, mas essa afirmação popular, ela distorce bastante o estudo original do Erickson. Primeiro que 10.000 horas era uma média, encontrada nos melhores violinistas até os 20 anos. Não era um número mágico universal. E segundo, que talvez seja o mais importante, o estudo enfatizava a prática deliberada, aquela prática focada, com feedback, que te tira da zona de conforto. Não era só acumular horas tocando qualquer coisa. Entendi. Uma afirmação pode ser só uma citação seletiva ou uma interpretação meio torta. Mas por que será que essas versões simplificadas pegam tanto? É mais fácil de lembrar. São histórias mais fáceis, mais atraentes, e também tem a questão do fato isolado. Tipo, aquele trader que ganhou uma fortuna num dia. Isso é muito mais memorável que a média, né? Só que isso não é um dado representativo.
Para a gente ter dados de verdade, a gente precisa de amostras maiores, precisa de comparação. Tem um estudo clássico de Odian e Barber que mostrou justamente isso. Traders que operam muito, na média, eles têm um desempenho pior que o mercado. Isso apesar de alguns sucessos pontuais que chamam a atenção. Entendi. Então, passamos pela afirmação, pelo fato isolado, chegamos no dado representativo. E aí vem a questão da evidência, é isso? Como naquele debate sobre amamentação e QI. Tem estudos que mostram uma correlação, né? Correto. A gente vê a correlação, sim. Mas isso, por si só, não é evidência de causalidade. Pode ter uma causa comum por trás. Ah, tipo, Por exemplo, fatores socioeconômicos ou até o QI da mãe. Isso pode influenciar tanto a decisão de amamentar quanto o desenvolvimento cognitivo do filho, entende? Ou pode ser até causalidade reversa. Os dados só viram evidência mais robusta quando a gente consegue controlar ou descartar essas outras explicações. Aí entram métodos como ensaios clínicos randomizados ou outras técnicas estatísticas mais avançadas. então, tá. Mesmo quando a gente tem dados e consegue estabelecer uma evidência que parece forte, ainda assim não é uma prova definitiva. Estou pensando aqui naquele estudo famoso da Angela Duckworth sobre grit, a tal da garra, lá em West Point. Ele controlou um monte de variáveis, né? E sugeriu que a garra era mais importante que talento para completar o treinamento inicial. Exato. Mas mesmo evidências fortes assim têm seus limites. O estudo de West Point é um ótimo exemplo para a gente falar de validade externa. Validade externa. Os resultados foram obtidos com cadetes que já são extremamente selecionados. Eles passaram por filtros enormes de aptidão física, mental. Será que a mesma importância da garra se aplica para a população em geral, onde a variação de talento, de contexto é muito maior? Isso tem um nome técnico, restrição de gama. A evidência é forte naquele contexto específico, mas não dá para chamar de prova universal. O contexto e a amostra, eles sempre importam. Uau! Olha, fomos daquela afirmação inicial sobre salário de CEO até a validade externa de um estudo sobre garra. Fica bem claro que a gente precisa ter uma postura mais investigativa, né? De sempre perguntar qual é a fonte, qual foi a metodologia, esse dado aí ele é representativo mesmo? Essa evidência se aplica nesse outro caso? Perfeito. E talvez, olha, o maior ganho de desenvolver essa musculatura crítica não seja só tomar decisões melhores para a nossa própria vida, é transformar o jeito como a gente interage com quem pensa diferente da gente. Em vez de ver uma discordância como um ataque pessoal, a gente pode começar a ver como um convite. Um convite para entender outra perspectiva, outras evidências que talvez a gente não conheça, outras limitações que o nosso próprio ponto de vista tem. Isso, no fim das contas, leva a um entendimento muito mais rico, mais nuanceado do mundo complexo em que a gente